Oi, pessoal. Eu geralmente só fico observando por aqui, mas hoje eu realmente preciso da ajuda de vocês. Eu tenho um dilema sério e, honestamente, estou me sentindo perdido. Vou explicar tudo com detalhes e espero que vocês possam me ajudar a ver as coisas com mais clareza. Então, senta aí, pega uma bebida e vamos nessa. Eu, 24 anos, e minha namorada, 24 anos, estamos juntos há 7 anos. É uma relação sólida, cheia de altos e baixos, mas no geral, tudo estava indo bem. Moramos juntos em um apartamento que dividimos com um gato fofíssimo, que é praticamente o nosso filho de 4 patas. Com uma viagem de férias que está se aproximando, minha namorada decidiu deixar a chave do nosso apartamento com um amigo em comum, que se ofereceu para cuidar do gato enquanto estivermos fora. O problema começou quando ela se esqueceu de fazer uma cópia da chave dela, mas na nossa cabeça isso não seria um grande problema, já que eu ainda tinha a minha chave. Então, no dia em questão, tudo parecia estar correndo bem. Durante a tarde, nós discutimos sobre a viagem e como seriam as coisas enquanto estivéssemos fora. A noite chegou e eu decidi encontrar minha namorada e suas amigas em um bar que ficava perto de casa. A ideia era só tomar algumas cervejas e passar um tempo juntos, nada demais. Mas, eventualmente, minha namorada me pediu para sair um pouco antes porque ela queria ter um papo de garota com as amigas dela. Eu aceitei numa boa e fui para o apartamento. Quando cheguei em casa, trancando a porta atrás de mim, me sentei no sofá e comecei a brincar com o gato. Era um momento tranquilo, uma chance de relaxar depois do dia agitado. Como eu estava cansado, acabei indo para a cama mais cedo, pensando que não havia motivo para me preocupar com mais nada. Eu estava tão cansado que adormeci rapidamente, sem nem me dar conta de que minha namorada ainda estava fora. Acordei de repente no meio da noite, com um barulho forte vindo da porta. Confuso, olhei para o meu telefone e vi várias chamadas perdidas, tanto da minha namorada quanto de algumas das amigas dela. Foi então que eu percebi que ela estava do lado de fora do apartamento há quase 30 minutos. Meu coração começou a acelerar. Corri até a porta e a abri, pedindo desculpas freneticamente. Eu tinha esquecido completamente que ela não tinha a chave para entrar. A reação dela foi mais forte do que eu esperava. Ela estava furiosa, e a frustração dela era palpável. Ela disse que estava chateada porque parecia que eu havia esquecido dela, e que era como se eu achasse que ela deveria ficar esperando até tarde da noite, mesmo já sendo mais de meia-noite. Fiquei sem palavras por um momento. Eu não tinha a intenção de deixá-la esperando, só realmente esqueci da situação. Tentei explicar que se ela tivesse me lembrado no bar ou enviado uma mensagem, eu teria ficado acordado para deixá-la entrar. Mas, de qualquer forma, eu pedi desculpas mais uma vez e me preparei para voltar para a cama. Acontece que isso não foi o suficiente. Minha namorada começou a ficar ainda mais agressiva, dizendo que não conseguia acreditar que eu estava tratando a situação com tanta indiferença. Ela exigiu que eu conversasse com ela sobre como eu realmente me sentia. Eu tentei explicar que já havia falado sobre isso e que não havia mais nada para discutir. A conversa foi se deteriorando rapidamente, e ela acabou mudando de assunto e simplesmente parou de falar comigo pelo resto da noite. Agora eu estou aqui, sem conseguir dormir, pensando se eu cometi algum outro erro além de esquecer a questão da chave. Estou lutando para entender o que fiz de errado e por que a situação tomou essa proporção. A sensação de estar perdido é esmagadora, e eu realmente preciso da opinião de vocês para entender se fui o errado nessa história. Então, gente, na opinião de vocês, sou o idiota da história? Depois daquela noite, eu fiquei remoendo o que aconteceu. A sensação de culpa estava me consumindo e eu não conseguia parar de pensar em cada detalhe do ocorrido. A minha cabeça estava cheia de perguntas. Será que eu realmente estava sendo insensível? Eu fiz algo que poderia ter sido evitado? Eu me preocupei em exagerar com a reação dela, mas ao mesmo tempo, não pude deixar de me perguntar se a minha resposta tinha sido a melhor. No dia seguinte, a tensão entre nós estava palpável. Ela ainda estava brava e parecia que estava decidida a me fazer pagar pelo erro. No café da manhã, a conversa foi mínima e bem forçada. Eu tentei me desculpar novamente, tentando fazer ela entender que não foi minha intenção deixá-la na rua, mas a resposta dela era sempre a mesma. Eu estava sendo insensível e não estava levando em consideração o quanto isso a afetou. O problema é que eu não sabia exatamente como poderia corrigir a situação. O mais difícil foi perceber que, por mais que eu tentasse explicar,
as desculpas pareciam não ser suficientes. Ela continuava dizendo que o fato de eu ter esquecido a chave mostrava uma falta de consideração da minha parte. Eu entendo que foi um erro e realmente sinto muito por isso, mas a reação dela parecia desproporcional. Será que eu deveria ter feito mais do que apenas pedir desculpas? Será que eu deveria ter feito um esforço maior para entender o lado dela e mostrar que realmente me importava? Uma coisa que eu comecei a refletir é sobre a nossa relação. Talvez eu tenha deixado passar algum outro sinal de descontentamento dela ao longo do tempo. Será que o problema não era apenas a questão da chave, mas algo mais profundo que estava sendo expresso através desse incidente? Quando olho para trás, percebo que houve momentos em que ela parecia insatisfeita com pequenas coisas, mas eu sempre achei que eram apenas discussões normais de casal. Eu sempre tentei ouvir e entender, mas talvez eu tenha falhado em perceber sinais mais sutis. Depois daquela noite, o silêncio e a frustração aumentaram. Eu tentava conversar sobre o que aconteceu, mas ela estava mais fechada do que nunca. Cada vez que eu mencionava o assunto, parecia que eu estava cavando um buraco ainda mais fundo. Eu queria encontrar uma solução, mostrar que eu me importava e que estava disposto a trabalhar para melhorar a nossa relação. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia como encontrar o equilíbrio entre mostrar que me importo e não ser excessivo. Eu sei que muitas vezes as pessoas cometem erros e, se houver amor e respeito, é possível superar as dificuldades. Mas me pergunto se esse é um caso de apenas um erro simples ou se estamos lidando com algo mais complicado. Eu também me pergunto se a forma como estou lidando com a situação pode estar contribuindo para a piora do problema. Será que a minha tentativa de resolver as coisas está tornando tudo mais difícil? A minha mente está um turbilhão de dúvidas e inseguranças. Eu queria que ela visse o quanto eu estou arrependido e que estou disposto a aprender com isso, mas o medo de que minha abordagem esteja errada me impede de agir de forma efetiva. Além disso, o fato de que ela não está disposta a abrir a mente para uma conversa franca está tornando as coisas ainda mais complicadas. Agora, a pergunta que realmente me atormenta é: o que eu poderia ter feito de diferente? Será que eu deveria ter sido mais proativo e lembrado de todas as possíveis situações que poderiam surgir? Será que eu poderia ter feito mais para demonstrar que me importo de verdade? Ou será que a maneira como ela reagiu é um reflexo de algo maior que não foi tratado? E se o problema não estiver apenas na situação da chave, mas em algo mais profundo na nossa relação? Eu realmente gostaria de ouvir as opiniões de vocês sobre isso. Talvez eu esteja perdendo alguma perspectiva importante, ou talvez haja algo que eu ainda não percebi. Estou aberto a sugestões e conselhos sobre como lidar com isso e como evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. Estou tentando entender melhor a minha parte na situação e como podemos ambos trabalhar para melhorar nossa relação. Será que eu estou sendo justo com as minhas próprias emoções e com a situação? Existe uma maneira melhor de lidar com o estresse e a frustração de forma construtiva? Eu gostaria de saber como vocês enfrentariam uma situação parecida e como encontrariam um meio termo que funcione para ambos os lados. A comunicação é um aspecto vital em qualquer relação, e eu realmente espero encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Enquanto isso, eu continuo acordado à noite, pensando no que poderia ter sido feito de diferente. O que poderia ter evitado essa tensão? Qual seria a melhor forma de mostrar que me importo e de aprender com os erros? Cada pequeno detalhe parece pesar na minha mente, e eu estou desesperado para encontrar alguma forma de resolver isso. O tempo passou, mas a situação ainda estava na minha mente. As noites em claro se tornaram comuns, e a tensão no relacionamento parecia só aumentar. Eu estava tentando entender o que fazer para resolver a situação, e ao mesmo tempo comecei a questionar minha própria capacidade de lidar com conflitos. A verdade é que, por mais que eu quisesse acreditar que estava fazendo o melhor possível, eu sentia que a situação estava saindo do meu controle. Eu decidi tentar abordar o problema de uma forma diferente. Em vez de insistir na conversa sobre o ocorrido, pensei que seria melhor mostrar através de ações que eu estava comprometido em resolver a situação e melhorar nosso relacionamento. Comecei a fazer pequenos gestos para mostrar que eu realmente me importava. Fiz café da manhã para ela, preparei uma noite especial com um filme e um jantar que ela adorava, e até mesmo comecei a ajudar mais com as tarefas de casa.
Meu objetivo era mostrar, na prática, que estava disposto a investir na nossa relação e a reparar o erro que cometi. Apesar dos meus esforços, eu não conseguia ler o impacto real dessas ações. Às vezes, ela parecia um pouco mais relaxada e, em outras ocasiões, a tensão estava tão evidente quanto antes. Era frustrante tentar se conectar e ver que os resultados eram incertos. Eu me perguntava se estava fazendo mais mal do que bem. Será que a minha tentativa de compensar estava, na verdade, apenas amplificando o problema? Será que ela estava vendo esses gestos como uma tentativa de encobrir o erro, em vez de um esforço genuíno para melhorar a relação? Eu também comecei a refletir sobre como as pequenas coisas poderiam ter contribuído para a situação. Talvez o erro com a chave tenha sido apenas a gota d'água que desencadeou frustrações mais profundas. Conversas não resolvidas, desentendimentos antigos, ou até mesmo a falta de tempo de qualidade juntos, poderiam ter criado um acúmulo de tensões. Isso me levou a pensar sobre o estado geral da nossa relação e como poderíamos ter chegado a esse ponto. Será que estávamos apenas lidando com um erro específico, ou a relação estava mais fragilizada do que eu percebia? Para tentar entender melhor, eu busquei conselhos com amigos e familiares. Eles tinham opiniões variadas, alguns achavam que eu estava fazendo o melhor possível e que o tempo ajudaria a resolver as coisas, enquanto outros achavam que eu precisava ser mais firme em mostrar minha perspectiva e buscar uma solução direta para o problema. Fiquei confuso com tantas opiniões diferentes. O que eu realmente precisava era encontrar uma forma de reconectar e restabelecer a comunicação entre nós. Depois de refletir, decidi que era hora de ter uma conversa mais aberta e honesta com minha namorada. Queria que ela soubesse o quanto eu estava comprometido em entender seus sentimentos e em trabalhar juntos para melhorar a relação. Organizei um momento tranquilo para conversarmos, sem distrações e com a intenção de ouvir realmente o que ela tinha a dizer. Quando começamos a conversar, eu tentei me manter calmo e aberto, mesmo quando as emoções começaram a subir. Expliquei como eu estava me sentindo e o quanto estava disposto a aprender com o que aconteceu. Ao ouvir o lado dela, percebi que havia uma quantidade significativa de frustração acumulada que não havia sido expressa antes. Ela falou sobre como se sentiu negligenciada em outros momentos e como o incidente com a chave foi um reflexo de uma sensação mais ampla de desatenção. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Não era apenas sobre o erro com a chave, mas sobre como ambos estávamos lidando com a vida e a relação. A partir dessa conversa, começamos a trabalhar em uma abordagem mais equilibrada para resolver problemas e melhorar a comunicação. Começamos a fazer sessões regulares para discutir como estávamos nos sentindo e o que poderíamos fazer para apoiar um ao outro de maneira mais eficaz. Essa experiência me ensinou muitas coisas sobre o relacionamento e sobre mim mesmo. Aprendi que muitas vezes os problemas não são apenas sobre um evento específico, mas sobre como lidamos com as emoções e as expectativas ao longo do tempo. Também entendi que a comunicação clara e a disposição para ouvir são fundamentais para resolver conflitos e fortalecer a relação. Embora o incidente com a chave tenha sido um ponto de virada, também foi uma oportunidade para crescer e melhorar. Eu espero que, ao compartilhar essa experiência, outras pessoas possam refletir sobre como pequenas ações e comunicações podem ter um grande impacto em um relacionamento. Às vezes, é fácil perder o foco no que realmente importa, mas a disposição para entender e trabalhar juntos pode fazer toda a diferença. Então, o que vocês acham? Eu realmente aprendi muito com essa experiência e, apesar das dificuldades, sinto que estou mais preparado para enfrentar desafios futuros em nosso relacionamento. A comunicação e o entendimento mútuo são essenciais, e espero que esse relato possa ajudar alguém a refletir sobre a importância de resolver conflitos de maneira construtiva e a reconhecer sinais que podem indicar a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa. Agradeço a todos que leram e que ofereceram conselhos. Estou ansioso para ouvir suas opiniões e continuar aprendendo com as experiências de todos vocês. Se alguém passou por algo parecido ou tem sugestões sobre como lidar melhor com conflitos e mal-entendidos em relacionamentos, ficaria muito grato em ouvir.